Escritores iniciantes que antes enfrentavam um longo percurso até verem os seus livros publicados, ganharam com a web um novo canal de edição e divulgação. Este foi o meio escolhido por Felipe Sali com seu livro Mais Leve que o Ar, que chega agora à versão em papel. O autor utiliza o aplicativo Wattpad e nos conta sobre as mudanças no processo de produção de uma obra no ambiente virtual. Entre os escritores, antigamente, nós tínhamos um ditado que era que escrever é como contar uma piada e esperar 4 anos para alguém dar uma risada. Porque você escrevia, depois você mandava para o editor, editava, se publicava, fazia distribuição em todas as livrarias, alguém comprava, e depois tinha um feedback se o seu livro foi interessante ou não. Com essa plataforma você tem um feedback instantâneo. Em questão de 10 minutos eu recebo 50 comentários num texto recém-colocado lá. No Brasil, a rede social de leitura já alcança mais de 1 milhão de usuários. O Wattpad é uma plataforma canadense. Nós costumamos chamar de YouTube dos textos, né? YouTube você produz conteúdo em vídeo e disponibiliza para qualquer pessoa assistir. O Wattpad você disponibiliza o seu texto para qualquer um ler. Que é uma tendência na internet, né? Do usuário produzir o conteúdo para o usuário consumir. Tanto para quem escreve quanto para quem lê, é muito simples fazer uso do Wattpad. Bom, o Wattpad você faz a sua conta e você baixa o aplicativo e você tem 2 opções. Você pode simplesmente começar a ler os livros que tem lá. É super didático, super instintivo para você ler, você salva a página que você parou. Ou você pode começar a produzir o conteúdo, publicar o seu próprio livro. Então você simplesmente clica lá, criar livro e joga o seu texto e você pode separar por capítulos, pode colocar imagem, pode colocar vídeo. E o interessante dela é que ela tem a aba de comentários. Em todo capítulo, os leitores que leram podem comentar e interagir diretamente com o autor. E podem grifar o que eles acharem interessante e comentar naquela frase. Com a web, os clubes de leitura, em que os leitores compartilham ideias e impressões sobre uma obra, inclusive com o seu autor, ganharam uma nova força, sobretudo entre os mais jovens. Sempre que surge uma nova tecnologia, não apenas a tecnologia muda a forma como a pessoa consome algo, mas muda a forma como ela se comporta na vida, né? A tecnologia interfere na nossa sociedade. Escritores iniciantes que antes enfrentavam um longo percurso até verem os seus livros publicados, ganharam com a web um novo canal de edição e divulgação. Este foi o meio escolhido por Felipe Sali com seu livro Mais Leve que o Ar, que chega agora à versão em papel. O autor utiliza o aplicativo Wattpad e nos conta sobre as mudanças no processo de produção de uma obra no ambiente virtual. Entre os escritores, antigamente, nós tínhamos um ditado que era que escrever é como contar uma piada e esperar 4 anos para alguém dar uma risada. Porque você escrevia, depois você mandava para o editor, editava, se publicava, fazia distribuição em todas as livrarias, alguém comprava, e depois tinha um feedback se o seu livro foi interessante ou não. Com essa plataforma você tem um feedback instantâneo. Em questão de 10 minutos eu recebo 50 comentários num texto recém-colocado lá. No Brasil, a rede social de leitura já alcança mais de 1 milhão de usuários. O Wattpad é uma plataforma canadense. Nós costumamos chamar de YouTube dos textos, né? YouTube você produz conteúdo em vídeo e disponibiliza para qualquer pessoa assistir. O Wattpad você disponibiliza o seu texto para qualquer um ler. Que é uma tendência na internet, né? Do usuário produzir o conteúdo para o usuário consumir. Tanto para quem escreve quanto para quem lê, é muito simples fazer uso do Wattpad. Bom, o Wattpad você faz a sua conta e você baixa o aplicativo e você tem 2 opções. Você pode simplesmente começar a ler os livros que tem lá. É super didático, super instintivo para você ler, você salva a página que você parou. Ou você pode começar a produzir o conteúdo, publicar o seu próprio livro. Então você simplesmente clica lá, criar livro e joga o seu texto e você pode separar por capítulos, pode colocar imagem, pode colocar vídeo. E o interessante dela é que ela tem a aba de comentários.
Em todo capítulo, os leitores que leram podem comentar e interagir diretamente com o autor. E podem grifar o que eles acharem interessante e comentar naquela frase. Com a web, os clubes de leitura, em que os leitores compartilham ideias e impressões sobre uma obra, inclusive com o seu autor, ganharam uma nova força, sobretudo entre os mais jovens. Sempre que surge uma nova tecnologia, não apenas a tecnologia muda a forma como a pessoa consome algo, mas muda a forma como ela se comporta na vida, né? A tecnologia interfere na nossa sociedade.